Qual é a primeira coisa que uma pessoa que é temente a Deus, que deseja prosperar da maneira correta, da maneira de Deus, aquela prosperidade que vem direta de Deus, que portanto é segura, que não acrescenta as dores, como está escrito, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. O contrário disso é o que está escrito em Timóteo capítulo 6, verso 10. A pessoa que quer prosperar pelo espírito do mundo, pela ambição do mundo, vai acrescentar muitas dores. Então, três coisas, mas a primeira de todas que você precisa entender é que a vida está no espírito, a vida de tudo. Observe, a minha palavra é espírito e vida. Vamos entender o seguinte: cada região do mundo ela tem um comportamento coletivo, um comportamento que é uma entidade, que é a força espiritual, que as pessoas que se desenvolvem, que crescem, que vivem naquela região, elas se moldam segundo o seu nível de entendimento, o seu convívio, o seu círculo e especificamente a sua casa. As pessoas são formatadas segundo o ambiente, o meio em que elas vivem. Então, em relação às finanças, como as pessoas enganam para obter o dinheiro, como as pessoas fazem praticamente tudo para obter o dinheiro, de qualquer maneira, ignorando o princípio, ignorando esse princípio que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Muitos cristãos não entendem essa diferença. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentadores. Então elas crescem nesse meio, aonde as pessoas fazem tudo por dinheiro e praticamente não tem dinheiro. A maioria não tem dinheiro. Então, uma pessoa que cresce formatada nessa entidade, porque a vida e a morte está no espírito. O espírito é quem molda a consciência das pessoas que vivem ali. Então a pessoa cresce nessa consciência que o dinheiro é muito difícil, e na maioria das vezes é mesmo. Então é óbvio que ela vai desenvolver aquele espírito de reter, de segurar, aquele espírito de falta, aquele espírito de escassez. E esse espírito de falta, esse espírito de escassez, é o espírito da esterilidade. E porque a vida está no espírito. Esse espírito, ele não é o espírito de Deus. Então, nesse espírito de render, não tem vida, que portanto não tem prosperidade. Esse espírito está desconectado do céu. Quem opera assim jamais terá a provisão do céu. Observe o oposto sobre o assunto que Jesus disse. Ele disse: dai e serás vos há dado. Observe isso aqui. Antes, você observará que está escrito: cada uma pessoa é medido pelo critério que mede. Então, uma pessoa que retém, essa pessoa dela será retida exatamente como Jesus disse em Lucas capítulo 6 e o verso 38. Exatamente. Por quê? Porque ela retém, ela segura aquele espírito que, se soltar o que tem, vai fazer falta. Faça essa mesma experiência na hora de você semear numa terra. Você tem um pouco de semente. Aí você pensa assim: não, se eu semear esse pouco de semente, vai me faltar, eu não vou ter mais. Porque sem a terra, sem que você semeasse, se você jogasse fora, é óbvio que você jogasse o que você tem e você perderia o pouco que tinha. Mas no tocante à semeadura,
É diferente, você tem que primeiro semear. E é exatamente o que Jesus disse. Daí, observe, e serás vos a dado, por medida recalcada, sacudida e transbordante. Observe que o critério em que a pessoa vai receber é proporcional ao que ela semeia e à qualidade da sua semeadura. E aí a pessoa faz exatamente o oposto do que Jesus, que foi o representante do céu na terra, a imagem visível de Deus, nele habitou a plenitude de Deus, e ele disse, dai será vos dado. Mas é uma tendência da gente, do ser humano, principalmente as pessoas, são 90 e tanto por cento das pessoas, age com esse espírito de reter. Então, ela está no espírito da esterilidade, ela está no espírito da falta, ela não vai prosperar até ela romper com esse espírito. É só você olhar para a viúva ou as viúvas de Eliseu e as viúvas de Elias. Elas tinham pouco, mas o pouco que elas tinham, elas não jogaram fora. Elas semearam na vida de um homem de Deus, exatamente como Jesus disse. No caso também de Jesus, tem o caso da viúva que deu suas 2 moedas. Então, a segunda coisa que você precisa entender sobre essa questão da prosperidade, para quê? Qual é o benefício para o reino? Qual é o benefício para o céu te dar prosperidade? Porque enquanto você não tem um propósito de acordo, de comum acordo com o reino do céu, que é de interesse do reino do céu, o céu sabe que pode lhe dar o que lhe der. Você vai fortalecer exatamente o outro time, o outro lado, porque você não tem um propósito do reino. Você anda pelos valores do mundo. Você quer o que você quer? Você quer um carro melhor. Por que você quer um carro melhor? Ah, porque me dá mais status, porque o meu amigo tem, se ele pode, eu posso também. Olha as razões, olha as motivações. Deus não vai dar, não conte com Deus para isso. Não conte com Deus para isso. Deus não vai dar para uma pessoa assim. A pessoa primeiro tem que ter um propósito inspirado pela palavra. A pessoa precisa ser um canal de bênção. Na verdade, todo o dinheiro é de Deus. Todo o dinheiro é de Deus. Toda a riqueza é de Deus. E Deus não pode cooperar ou compartilhar ou compactuar com pessoas que estão fortalecendo o outro lado, o outro time, que gasta o seu dinheiro naquilo que vai potencializar o pecado, o erro. Deus não tem interesse, você também não teria. Então você precisa ter propósito, propósito de Deus, para que você possa entender. E a terceira coisa que você precisa entender. Segundo a Bíblia, olhando pelos sinais, nós estamos nos últimos dias. E o que é o último tempo, que é 3 anos e meio, é o tempo em que o anticristo vai humanizar o seu agente do inferno na terra, assim como Deus humanizou Jesus. Satanás vai humanizar o anticristo. Hoje o anticristo não arrebenta com todos, massacra, sem dó e sem piedade, porque ele, Satanás, não pode. Por que ele não pode? Porque o céu pertence a Deus e a terra Deus entregou aos filhos dos homens. Então a autoridade é dos homens. E quando o homem crê em Jesus, Hebreus 1, ele sabe que ele é o herdeiro de Deus, o agente do céu na terra, está com a autorização do céu na terra, e que esse homem, o herdeiro de Deus, o nascido de novo, está acima dos anjos. Hebreus 1. E esse, dentre os anjos, Satanás. Então Satanás, por ele não ser homem, ele não tem direitos legais. Ele só mata, rouba, destrói pela ignorância dos homens. Mas a igreja que tem consciência, ele não só faz isso com a igreja, como a igreja é a única que pode reter. Por isso que a Bíblia diz que ele, o Satanás, só humanizará o seu filho, o seu agente, quando a igreja for tirada, porque o que retém é a igreja. E isso está para acontecer. Então, quando Satanás humanizar o seu agente, então aí ele alcança o direito amparado pelo próprio Deus, porque ele humanizou. E agora a igreja já foi retirada, porque é um direito dele. Jesus governou durante 3 anos. E é exatamente 3 anos e meio, é exatamente o tempo em que Satanás vai governar a partir do anticristo que está, né? Os sinais de acordo de paz já existe, guerra já existe há muito tempo, mas o que está faltando mesmo
É só ele vir, só se manifestar, porque o acordo de paz já está feito. Então, os cristãos que foram descuidosos, que para sobreviverem, eles estão dependendo da sua força, da sua capacidade, eles não vão perceber, e aí, meu amigo, vai ser massacrado. Por isso que a Bíblia diz que nunca houve tamanha dor, sofrimento na terra, e nunca haverá durante esse período de 3 anos e meio. Por quê? Porque Satanás adquiriu todos os direitos legais de atuar, força e poder mais do que os homens ele tem, que ele é um anjo. Hoje ele não pode matar, porque nós em Cristo estamos acima dele, acima dos anjos. Mas quando a igreja tirar que os homens que ficaram na terra, que não obedeceram ao Senhor, que não aprenderam a tirar o seu sustento da fé, então esses homens, uma vez que Satanás vai humanizar o homem do pecado, a sua imagem na terra, ele vai pisar a raça humana sem dó e sem piedade. É a grande tribulação que está para chegar. Se você se interessa por esse assunto e ainda não era inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.